A Varig é um ícone, né? Uma empresa ícone do capitalismo brasileiro, né? Era uma empresa que ela mexia com um orgulho nacional. Eu gosto de pensar na Varig como a primeira multinacional brasileira. Ela foi a primeira marca brasileira presente em vários países do mundo. Ela figurava entre as 10 maiores empresas do mundo. A Varig, empresa brasileira, que consegue fazer tudo isso, eu acho que essa grandiosidade faz falta. Era uma estrelinha na bandeira do Brasil. A Varig faz muita falta. É a única coisa que eu tenho a dizer. Os céus estão diferentes. Quando a Varig entrou em recuperação judicial, reacendeu uma esperança, uma centelha de esperança de que ela não iria falir. E eu, nesse entusiasmo, eu escrevi um poema com o título de Augúrios, Desejos para a Varig. Toda a terra me conhece, sou de cor azul e branco. Para divulgar nosso canto do Brasil eu sou o elo. E num ato bem singelo, eu já vou cruzando o mundo para fincar firme e bem fundo o pendão verde e amarelo. Vocês receberam os 4 últimos salários? Vocês receberam as férias? De uma certa maneira, né, a gente tem que reconhecer que a Varig pagou um preço elevado pelo seu sucesso. O caso Varig é um fractal, é uma crise in vitro da grande crise brasileira. A quebra da Varig não foi só uma quebra de uma empresa aérea, foi uma quebra de um modelo que o Brasil devia seguir. O tempo foi testemunha, né, do absurdo, do trauma que foi para muita gente, né? Pessoas ficaram à míngua. Nós continuamos 16 anos depois do fechamento da Varig, lutando por justiça. Você não tinha solução para a Varig sem apoio político. Era impossível. A Varig foi falida por um modelo de gestão totalmente anacrônico, ultrapassado, jurássico, primitivo, o que quer que seja. A Varig não faliu, a Varig foi assassinada. A Varig, uma das maiores companhias aéreas do mundo, que por décadas representou o Brasil nos céus internacionais, teve seu trágico fim em 2005. Sua trajetória reflete a história do país. Por isso, contar o seu passado é conhecer o nosso presente. No início do século XX, o Brasil projetava uma imagem de paz e esperança para o mundo. O território de dimensões continentais e clima agradável estava se desenvolvendo. Era o país do futuro. Seduzidos por essa promessa, milhares de imigrantes aportaram por aqui. Entre eles, um ex-piloto da Força Aérea Alemã, Otto Ernst Mayr, um jovem que mudaria para sempre a história nacional. Quando ele está vindo para o Brasil, ele vem no navio
E ele encontra um sueco, que é o Ludgren, dono das casas pernambucanas. E esse cara fala pra olha, tu posso te dar um emprego. E ele, já arrumou um emprego no navio antes de chegar, né? E ao chegar no Brasil, ele ficou impressionado com a dimensão do país e com a inexistência de uma empresa de transporte aéreo brasileira. E imediatamente criou um sonho, que era construir essa empresa. O Otto viaja por várias localidades do Brasil, por Recife, Rio de Janeiro, mas na verdade no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele consegue encontrar uma quantidade grande de imigrantes italianos e alemães, principalmente de alemães, e tenta convencê-los a entrar nesse grande desafio, que era a construção de uma empresa aérea. Porto Alegre, na época, até o pessoal diz que era uma cidade alemã. Ele vai frequentar no Clube Germânia e ele encontra uma viúva, que é a Olga Mostardeiro, que é de uma família bastante rica, e aí casam. E no que ele casa, ele ganha um upgrade, vamos chamar assim, né? Ele vai passar a ser da elite local. O trânsito entre importantes políticos e empresários significou a conquista de recursos para fundar uma companhia aérea. Bastava encontrar os ativos que dariam vida à operação. Ao voltar à Alemanha em busca de homens e maquinário, Otto descobriu que o próprio governo alemão queria investir na aviação brasileira, por considerá-la um setor estratégico. Em troca de 21% da futura empresa aérea, conseguiu as aeronaves e os pilotos. Com isso, finalmente tinha em mãos tudo o que precisava. No dia 7 de maio de 1927, nascia a Aviação Aérea Rio-Grandense, a Varig, a pioneira. A primeira linha foi a 7 de maio de 1927, fazendo a Rota da Lagoa. Foi de Porto Alegre a Pelotas, Rio Grande, lá foi o voo inaugural. A Varig começa com um avião arrendado, que era um Dornier Val, um Atlântico, o BAA. Alguns dizem que o gaúcho desbate em função do avião da Varig. Eu não sei se é verdade, mas conta-se essa história. E esse avião é um hidroavião. Ele não precisou de fazer instalações do tipo fazer pista, fazer nada, porque pousava no Guaíba. Naquela época você não tinha, no transporte aéreo, pistas de pouso. Você não tinha aeroportos. Então todo o processo de pouso e decolagem das aeronaves após a Varig começar a funcionar eram feitos no Guaíba, o que era um grande desafio. A partir dali ela foi desenvolvendo e desenvolveu o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul se tornou um estado rico e forte, pela forte colaboração de uma empresa aérea, porque interligava os municípios e isso agiliza, e se agiliza o progresso vem mais rápido. Ela cuidava de fazer as ligações do Rio Grande do Sul, ligações intraestaduais, e se aventurava timidamente a uma outra rota um pouquinho mais ao norte, para Santa Catarina. Nossa, para os comerciantes da época, para os políticos da época, foi fantástico. Começando que nem tinha estrada direito. Os carros eram muito precários. Motores precários, ia naquelas estradas de terra, atolava. O avião chegava lá em 2h30, 3 horas, tudo estava em Pelotas. Rapidamente, Otto percebeu a necessidade de ter algum apoio governamental. Seria impossível seguir naquela jornada sem apoio governamental. E Oswaldo Aranha foi a pessoa que abriu as portas da Varig para o apoio governamental. E junto com ele, obviamente, Getúlio Vargas. Em 1930, quando Getúlio Vargas liderou uma revolução para dar fim à política do café com leite e destronar os paulistas da presidência da República, recorreu à conveniência dos aviões da Varig. Quando foi fazer a Revolução de 30, tinha que ir lá nos coronéis, tá? Porque o Vargas vai ter todo o apoio do interior. E uma das coisas que a Varig vai fazer vai ser sempre botar um avião à disposição, né, e tal. E precisava ajuda da Varig para que pudesse levar Getúlio clandestinamente para outras localidades, para reuniões, como trazer pessoas também para Porto Alegre. E a Varig fez isso. Cancelou voos de madrugada, por aeroportos, às vezes até clandestinos, tentando ajudar aquele que gostaria de ser o presidente da República e acabou sendo. Vargas conseguiu dominar as resistências internas e se estabelecer no comando da nação. Com sua ascensão, um novo Brasil surgiria, mais estatista e centralizador. Vargas adotou uma linha nacionalista, voltada para a modernização do país. Um processo que colaboraria para o desenvolvimento da Varig.
A partir dos anos 30, metade dos anos 30, que as coisas começam a ficar um pouquinho mais robustas. E aí começam a surgir os primeiros aeroportos, porque até então a aviação brasileira estava vocacionada a ser servida por aerobotes, não existiam aeroportos. E com a construção do aeroporto de São João, em Porto Alegre, você passa a ter um aeródromo, um aeroporto que consegue receber aviões que pousam em pistas rígidas, duras. Quando o aeroporto é inaugurado, a Varig começa a se desenvolver, recebe aviões modernos para a época, o primeiro deles, o Junkers trimotor, e ela vai indo, se desenvolvendo num ritmo compatível com o desenvolvimento da própria indústria. E no Brasil, você tinha uma bela discussão se o Brasil migraria para o eixo ou não. Getúlio Vargas tomou a decisão final de seguir com os aliados. Só que você tinha um processo de contrapartida de ambas as partes. Mas a contrapartida que o Brasil tinha que dar era que as empresas aéreas que existiam no Brasil deixassem de ser controladas por alemães e italianos. Teve os torpedeamentos de navios, e aí os brasileiros ficaram muito impactados com isso, os gaúchos aqui também. Então o alemão é o inimigo, é claro, é aquela época do Hitler. Então tem óticas alemãs que são quebradas, tem colégios que tem que mudar de nome. Oswaldo Aranha telefonou para Otto Maia e avisou que Otto Maia seria preso e que a empresa seria tomada por parte do governo. Ocorreria uma intervenção. A Varig perdeu o seu primeiro presidente, Otto Ernst Mayr, que foi obrigado a ceder a presidência pelo crime que ele cometeu de ter nascido na Alemanha. Antes de ser preso pelo governo Getúlio Vargas, Otto transferiu o comando da companhia para seu primeiro funcionário e homem de confiança, Rubem Martim Berta. Otto Maia poderia fazer muitas coisas. Uma delas era vender a empresa para o brasileiro. A Varig, na época, já tinha um porte importante, era uma empresa sólida. Mas ele não fez isso. Porque Otto Maia entendia que a empresa ela era dos funcionários. Porque graças aos funcionários ele construiu aquela organização. Então, nesse sentido, ele entregou a empresa para Berta, com o compromisso que Berta, de alguma forma, construiria, junto com outros gaúchos, alemães e italianos, uma estrutura jurídica que viesse a proteger a Varig. E daí surgiu a fundação dos funcionários da Varig. Na verdade, isso foi uma tentativa de se proteger a Varig contra futuras intervenções, futuras ingestões políticas. No dia 7 de dezembro de 1945, era criada a Fundação dos Funcionários da Varig. A partir de então, a nova controladora da empresa. O funcionamento da fundação deveria simular uma experiência democrática na gestão da Varig, através de um mecanismo chamado de Colégio Deliberante. Composto por uma parcela dos funcionários, o Colégio Deliberante deveria escolher o presidente e vice-presidente da fundação e sancionar seus planos para a Varig. Esses funcionários eram só funcionários, não eram pessoas de nível de decisão. Era um secretário, era um mecânico, não sei o quê, que depois de ficar tantos anos era levado para ser membro do colégio. Aquilo era um status. Os indicados, vamos dizer assim, para aquele colégio eram os funcionários mais antigos, que eram os funcionários que ele já tinha confiança, que ele já tinha recrutado há muito tempo, que tinham essa fidelidade à empresa. O sistema de governança da Varig, que acaba ficando famoso, tecnicamente chamado Colégio Deliberante, sempre foi bastante controlado por quem detinha o poder. No caso, inicialmente, o Rubem Berta e os membros do Colégio Deliberante praticamente concordavam. O povo brinca bastante que era o colégio concordante. As pessoas concordavam porque estava ali, porque eles não entendiam nada, o cara era mecânico, o presidente dizia, vamos fazer isso, eles, vamos, pronto. O novo sistema concentrou nas mãos de Rubem Berta o poder então partilhado entre as centenas de acionistas. Com a manobra, Berta se viu livre para comandar a companhia e fazer valer sua vontade. E seria por essa liberdade e pelo exercício de suas ideias que a Varig conquistaria nas décadas seguintes uma nova posição no cenário brasileiro e mundial de aviação. Berta, que, como eu disse, tinha sido o primeiro funcionário da companhia, empreendeu um novo ritmo para a empresa.
Rubem Berta foi um grande empresário na oportunidade, que ele realmente é o responsável pela grande expansão e pelo grande nome que é a aviação aérea rio-grandense. Foi o grande idealizador, vamos dizer, o visionário, o presidente visionário da Varig, foi quem realmente a tornou internacional. A Varig começa a sonhar alto. O primeiro grande movimento nesse sentido é a compra da Aerogeral, que era uma empresa que voava até Natal, Rio Grande do Norte, e com isso a Varig se aventura para valer além da região sul e sudeste. Ela começa a voar para a região inicialmente nordeste, depois centro-oeste e norte do Brasil. Ela começa a expandir sua linha de serviço. E em 55 a gente tem mais um momento que eu acho que é decisivo, uma mudança, uma inflexão na curva histórica da Varig. Em 55 a Varig ganhou o direito de voar para Nova York. A linha de Nova York, ela tem uma importância fundamental na Varig. Por quê? Porque não foi apenas a possibilidade de uma empresa lá do Rio Grande do Sul voar para a capital do mundo ocidental, Nova York. Berta enxergou aí um desafio e uma oportunidade, porque os líderes enxergam mais as oportunidades do que os desafios. E Berta era um grande líder. Ele falou, puxa, eu tenho que competir com a mais poderosa companhia aérea do mundo, a Pan American. O que eu tenho que fazer para encarar os gringos? Avião, eu estou trazendo um comparável ao que existe de melhor, o Lockheed Super Constellation, que a Varig comprou especificamente para essas rotas. Mas aí ele teve uma sacada de gênio, de mestre. Ele falou, vou ganhar dos Yankees na qualidade do serviço. Vou fazer algo que eles não fazem. E aí chamou um amigo dele, o Barão von Stuttgart, que tinha um restaurante muito conhecido no Rio de Janeiro, um restaurante boate chamado Vogue, e falou para o Barão von Stuttgart, falou, eu quero a comida que você serve no restaurante servida nos passageiros que vão para Nova York. O Barão não se fez de rogado e o resto é história. E esse homem desenha todo um cardápio especial. E esse cardápio surpreende os clientes. Os clientes ficam maravilhados e começam a comentar boca a boca. Você já viajou naquela empresa brasileira, Varig? A comida é uma coisa excepcional, não existe ninguém que faça aquilo no mundo. Então era cascata de camarão, lagosta, tinha feijoada, churrasco, coisas de louco. E os gringos adoravam aquilo. Quando os Constellations decolavam de Porto Alegre e faziam escalas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Ciudad Trujillo, na atual República Dominicana, para depois, só então, chegar em Nova York, eles eram tratados com o que tinha de melhor na culinária brasileira, aliás, com enorme orientação e inspiração francesa, e eram servidos vinhos como Chateau Lafite, que hoje é uma coisa impensável, você servia um vinho de 5, 6 mil dólares na primeira classe e eram servidos em todo o avião. Então, esses verdadeiros banquetes aéreos, né, que eram acompanhados de bolinhas de algodão para você aguentar a barulheira dos motores do Super Constellation, estabeleceram a Varig num patamar mais elevado, num patamar de primeiro mundo, assim, em termos de serviço. E aí os gringos, os norte-americanos, os clientes mais exigentes, passaram a dar preferência para a Varig. A outra coisa que foi feita, que era muito interessante, com uma mudança muito importante para as mulheres, que começaram a não querer mais ser apenas esposas e mães, e na verdade queriam ter a sua liberdade econômica, queriam conhecer o mundo todo, Berta se aproveitou disso. E trouxe mulheres lindas, mulheres super competentes, mulheres charmosas, para que fizessem o papel de comissárias de bordo. Deu capacitação para elas. Então essas duas situações que envolviam essa qualidade do atendimento, que era global, mas com destaque para as comissárias de bordo e para os comissários de bordo, e a gastronomia começou a conquistar os clientes nacionais e internacionais. Uma coisa que é muito incrível, que é muito notável, é que a Varig, quando trouxe o Boeing 707 com motor Rolls-Royce, né, e a Pan American usava o Boeing 707 com motor Pratt & Whitney, a Varig tinha um equipamento que permitia fazer o voo Rio-Nova York, Nova York-Rio, sem escalas, enquanto que a Pan American tinha que fazer uma escala, obrigatoriamente. Puxa, essa era uma tremenda vantagem competitiva. A Varig realmente foi ganhando musculatura e foi sendo percebida no cenário mundial. Ladies and gentlemen, welcome on board.
Os jatos Boeing continuam na frente. 250 Boeings estão servindo 22 companhias aéreas, as melhores da América e da Europa. Construídos para liderar por muitos e muitos anos, os jatos Boeing transportam atualmente mais de 32 mil passageiros por dia. Os jatos Boeing são os mais experimentados em todo o mundo. Por essa razão, foram preferidos pela Varig. Direto e mais rápido para Nova York. Na segunda metade dos anos 50, Juscelino Kubitschek chega ao poder com a promessa de desenvolver o país. Com o slogan "Governar é construir estradas", o novo presidente deixaria de lado o setor aéreo nacional. Mas a construção de Brasília e sua política cambial não trouxeram o progresso anunciado. Quando Jânio Quadros passou a governar o país, a inflação havia disparado e a economia estava em colapso. Ao apostar na desvalorização do cruzeiro, Jânio prejudicou todas as companhias aéreas que comercializavam em dólar e viram seus custos aumentarem drasticamente. A política comprometeu as finanças da maior empresa aérea brasileira até então, o consórcio Real Aerovias, que precisaria fechar as portas. Para reverter a situação, Jânio Quadros pressionou Berta para que comprasse a Real, ameaçando uma estatização do setor. Então ele meio que força o Berta a comprar e diz que o governo vai garantir. E isso é em agosto. 20 dias depois ele renuncia. E o coitado do Berta ficou com aquela dívida, entendeu? Assim, a descoberto, né? Vamos dizer assim, porque aquela garantia do governo era de palavra, né? É como se o quarto lugar comprasse o campeão. E ela se junta ao consórcio Real Aerovias para formar a maior companhia aérea do Brasil. Em 1962, até porque a Varig estava competindo diretamente com a Pan American e inspirado pelo famoso globo da Pan American, o Rubem Berta teve a iniciativa de falar, olha, precisamos de uma imagem, de um logo para a empresa. Eu quero uma coisa parecida com o que a Panam tem. Que seja uma coisa gráfica, forte, uma coisa que seja visivelmente reconhecida no mundo inteiro. E ele, na concepção dele, ele não viu muita força gráfica naquela figura alada, no Ícaro, né? E aí ele comissionou um trabalho que acabou sendo vencido por um artista gaúcho, porto-alegrense, Nelson Jungblut, que desenhou a famosa Rosa dos Ventos e que acabou sendo estampada nos aviões a partir de 62. Com grande pompa e cerimônia, Berta convocou a imprensa. O primeiro avião a ser pintado foi um DC-3, o Vitor Bravo Papá, que saiu do hangar com a Rosa dos Ventos na cauda e sem o Ícaro na fuselagem. A gauchada, que não é mole, olhou para aquilo e falou, cadê o Ícaro? Não, agora não tem mais Ícaro, agora é só a Rosa dos Ventos. Bate. Aqui não, Gavião. Os pilotos, uma comissão, chamou o Berta, falou, vem cá, cadê o Ícaro? Falou, não, agora é o Globo, é Mundial. Falou, não vamos voar os aviões sem o Ícaro. Não, tem que ter o Ícaro. Mas ele sentiu que a briga ia ser boa e falou, eu já tenho uma marca nova, o que eu vou fazer com a antiga? Falou, põe aí, mete aí, vamos usar as duas. Ficou uma tremenda discussão até que eles chegaram num consenso que o Ícaro ele ia ficar próximo de onde os pilotos estavam, próximo da cabine de comando. E nesse momento a Varig, mais uma vez inova, porque ela passou a ser uma das raras companhias aéreas do mundo que tem dois símbolos. Apesar da compra da Real, o fantasma da estatização não desapareceu. Depois de superar a saída repentina de Jânio Quadros da presidência, era preciso lidar com as ameaças oferecidas por João Goulart. Ele também queria estatizar as empresas aéreas para criar a Aerobrasil. E a data para sua fundação já estava marcada, 19 de abril de 1964, em comemoração ao aniversário de Getúlio Vargas. Mas as turbulências políticas afastariam este mal, trazendo uma nova era em que a Varig se constituiria na estrela escolhida para brilhar nos céus do Brasil e do mundo. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Depois da convulsão
de 1964, que é um ano capital na história do Brasil, a economia se estabiliza, ainda que politicamente o Brasil viva um momento de exceção, mas o Brasil começa a se desenvolver. A Varig agora dominava toda a América do Sul, toda a ligação com a América Central e a América do Norte, mas faltava a cereja no bolo da Varig, que eram as rotas para a Europa, que até então era um território ocupado e muito bem servido pela Panair do Brasil. Aí a gente tem aquela passagem tenebrosa, infelizmente, da história, em que a Panair é assassinada, né, por decisões políticas. Que, no meu ponto de vista, houve uma imprudência dos donos da Panair quando tentaram fazer algumas reuniões secretas com o objetivo de trazer de volta Juscelino Kubitschek à presidência da República. E isso, obviamente, foi pessimamente visto pelo governo militar. E aconteceu o que aconteceu. Os donos da Panair, eles eram também os donos da Excelsior, TV Excelsior, que era a maior TV do Brasil na época, né? E ela era contra os militares, né? Depois de 64, a TV Excelsior fez muitas matérias e reportagens atacando o governo militar. Então, obviamente, o governo militar fez uma opção estratégica pela Varig. Ela foi proibida de voar com uma ordem de que ela tinha falido, o que não era verdade. E no dia seguinte, os aviões da Varig já estavam prontos para fazer a rota dos aviões da Panair. Qualquer pessoa que conhece aviação sabe que você não consegue planejar as coisas de um dia para o outro. Então, se a Varig no dia seguinte já estava pronta, é porque já existia um plano anterior de frota, de tripulantes, como pegar essas passagens do pessoal que tinha comprado na Panair. Já estava tudo pronto. Mas o fato é que, na minha visão, a Varig não puxou o gatilho. A Varig se beneficiou do fechamento da Panair. Seja como for, a partir de fevereiro de 65, no dia que a Panair para de voar para a Europa, a Varig assume imediatamente esses voos. E aí sim, a Varig se consolida como a grande companhia aérea do Brasil, porque ela já servia esse V da vitória, que é o Brasil no vértice, América do Central e do Norte num braço, Europa e Oriente Médio e África no outro. Esse V da vitória, V de Varig, nasce em 65, quando você une Brasil à América do Norte, Brasil, Europa, Oriente Médio e África, que era o território da Panair. Voamos pelos 4 continentes e por todo o território brasileiro. Fizemos 58.048 pousos e decolagens. Voamos 91.512 horas. Cerca de 48.301.000 quilômetros. Transportamos 1.249.414 passageiros num ano. Somos 10.790 funcionários que em terra e no ar contribuímos para o engrandecimento do Brasil. É hora de Brasil. O momento é de progresso. Tempo de Varig, um símbolo mundial. Berta era um homem que sempre olhava tudo em 3 ângulos. O ângulo do Brasil, o ângulo dos Estados Unidos e o ângulo da Alemanha. Era assim que ele olhava. Então ele tinha um médico no Brasil, um médico nos Estados Unidos, um médico da Alemanha, e todos esses médicos indicavam que ele tinha um problema de saúde sério e que ele precisava parar de trabalhar. E ele tomou uma decisão que ele iria trabalhar até a morte, que ele ia morrer trabalhando, o que veio a acontecer. Depois de colecionar tantas vitórias, 1966 ficou marcado como um ano de perdas. A Varig se despediu para sempre de seus 2 grandes líderes, Otto Ernst Mayr e Ruben Martin Berta. Mas a partida de Berta não significou o fim de sua influência sobre os rumos seguidos pela organização, pois foi de suas escolhas e visão de mundo que a empresa colheu seu mais elevado bem imaterial. Eu acho que tem um legado muito interessante do Ruben Berta, que é ele criou o sentimento de variganismo, porque ele, percebendo que a família é o suporte de um bom funcionário, ele investia nesse contexto. O falecido seu Berta, ele visitava as oficinas e perguntava o que está faltando, como é que está a tua vida, precisa de alguma coisa.
Era um afeto, assim, quase que paternal. Era comum os funcionários precisarem de alguma coisa e interceptavam o Berta no aeroporto, no pátio, andando para os aviões, aquelas coisas todas. E ele simplesmente pegava um papel, um guardanapo e dava, por exemplo, uma passagem para não sei o que. Ele dava e o funcionário com aquele guardanapo ia na sessão pessoal, está aqui a autorização, e aquilo era documento. Aquilo não se discutia. Tinha a assinatura do Berta, está assinado, está mandado. A Varig sempre teve um serviço médico que, para o funcionário, para os familiares, os dependentes, com pediatria, obstetricia, todas as especialidades, a Varig tinha aquela... que era um porto seguro. E isso nos ensinou a amar a empresa. Ele financiava residência para os seus funcionários, principalmente o pessoal de terra, que tinha que ir de manhã cedo, os transportes na época eram difíceis e tal, então eles financiavam ir para aquela região do aeroporto, casinhas que os funcionários pagavam, mas a Varig era a sponsor, né? Então, tu imagina uma empresa que te cuida, uma empresa que te dá casa, uma empresa que criou o primeiro supermercado. Eles tinham um tipo de um armazém aonde tu fazia uma relação de toda a dona de casa lá, né? A esposa do comandante, a esposa do mecânico, a esposa... Era para todos, né? Ela faz uma lista de compras e eles vão descontar só no mês que vem do teu salário. Com o falecimento de Berta, trabalhando numa mesa, teve um infarto fulminante, o que ocorre? Há uma certa briga interna pelo poder, o que é normal numa grande organização. Vários daqueles eram pessoas que trabalhavam na empresa desde a sua criação, praticamente, e tinham a ambição do poder. Só que aqueles que eram leais à Berta mantiveram a posição de Berta, que inclusive tinha feito uma carta que ia ler na Assembleia, e não pôde porque faleceu, na qual ele dizia que o Eric era o seu substituto natural. E o Eric foi colocado na presidência. De dezembro de 66 a 1980, a gente tem o reinado de Eric Oswaldo Kastrup de Carvalho, que foi um grande presidente da Varig. Se a Varig foi erguida por Rubem Berta, ela foi consolidada por Eric de Carvalho. Ele não era oriundo da Varig, ele era Paner, mas ele era um homem de confiança e assimilou bem. O Eric de Carvalho tinha resistências, sofria resistências internas à época. O que eu fiquei convencido é de que isso basicamente arrefeceu porque o Eric de Carvalho passa a ter uma gestão mais técnica, mais voltada efetivamente para o negócio, e como isso faz sucesso, aparentemente passou a ter um certo controle. E por uma grande coincidência também, né? Porque na vida você tem que ter sorte. Sucesso é importante, mas sem sorte, às vezes, você não tem sucesso. O momento era propício. O Brasil começou a ficar na moda. O tricampeonato na Copa dos 70 deu uma projeção internacional para o Brasil. A Varig estava lá para colher esses louros todos. E a gente entra no milagre econômico brasileiro, que beneficia todas as empresas aéreas do Brasil, porque a economia crescia a 2 dígitos por ano, e a Varig era a empresa melhor equipada para fazer esse tráfego entre o Brasil e o resto do mundo, e mesmo o Brasil, o grande Brasil, sonhado pelos militares, né? Um Brasil que se conhece, que se frequenta, que se viaja. E como você teve um momento do milagre brasileiro, onde o Brasil crescia, e crescia muito, né? Que grandes empresas foram construídas, a Varig também decolou e conquistou o mundo. Houve uma decisão muito importante do governo militar que a Varig seria a sua empresa de bandeira. A empresa que iria representar o Brasil. A empresa onde seus escritórios seriam embaixadas do Brasil no mundo todo. Sem dúvida, a Varig foi um posto avançado, né, da diplomacia brasileira pelo mundo afora. Às vezes estava sem dinheiro, estava numa situação difícil, né, numa situação de dificuldade muito grande fora, procurava uma loja da Varig, de alguma maneira conseguia fazer um contato com a sua casa no Brasil, conseguia que alguém trouxesse um dinheiro, conseguia ler o jornal, né, de casa, conseguia ler uma revista, alguma coisa. A Varig tinha um serviço gratuito de transporte de medicamentos do exterior. Gratuito, não cobrava nada, cobrava o medicamento em si. Então, faziam fila, as pessoas pedindo remédios difíceis,
né, que era importado, a Varig abriu um setor para fazer isso. Se tu tinha um brasileiro doente em Paris e que precisava contato com a família aqui, na época não tinha internet, não tinha nada dessas coisas, a Varig fazia o contato, mandava pacotes, fazia coisa, ela fazia isso de graça. Ou seja, ela tinha um papel social com o Brasil muito grande. E a Varig passou a ser uma empresa que voava para praticamente todos os continentes. E voava bem. Voava com serviço maravilhoso, com equipamentos que eram os melhores da época, e foram anos de muito crescimento. A brincadeira que é a Varig, a dona da noite, que foi motivo de campanhas comerciais e publicitárias, na verdade, é até relativamente modesta. A Varig, naquele momento, era a dona do dia e da noite. Era a empresa brasileira de maior relevância internacional e enorme impacto no Brasil. Para o profissional, o aviador no Brasil, a Varig era, assim, a empresa dos sonhos. Como se diz em inglês, é Paramount, né? Era o topo do topo, né? O la crème de la crème, né? O exercício da profissão de aeronauta no Brasil, ele era concebido de uma forma genérica e de uma forma especial, que era ser o piloto da Varig. Não é à toa que ela ganhou diversos prêmios internacionais. Ela estava sempre entre as 3 melhores empresárias do mundo, por causa do serviço. O serviço de bordo da Varig foi premiado na década de 70 como o melhor serviço de bordo do mundo. Isso é um marco que dificilmente uma empresa alcança, ainda mais uma empresa sul-americana. A Varig simplesmente foi a empresa no mundo de melhor resultado. E ela figurava entre as 10 maiores empresas do mundo. E logo depois disso, a presidência é assumida pelo seu Hélio Schmidt, que era parente do Rubem Berta, né? E que, de uma certa maneira, carregou a tocha da tradição na Varig pelos anos 80. O Hélio era muito mais, como o Berta, era carismático e consultava muito as pessoas e tomava atitudes em consenso. Durante esta fase, em números macro, você tinha uma Varig com cerca de 2,5 bilhões, pouco mais, pouco menos, de patrimônio líquido positivo e dona da frota de aeronaves quase que 100%, mais 90% da frota própria. Você espera que 86 seja repleto de paz e fraternidade. Nós também. Hoje, ele é o presidente interino da República, que deu posse ao novo ministério depois de receber o poder no Legislativo. Sarney assume a vice-presidência da República e passa a ser automaticamente o presidente interino do Brasil. Os anos 80 ficaram conhecidos como a década perdida no Brasil. A economia brasileira foi destroçada, primeiro por uma crise internacional e segundo por uma crise gestionada aqui dentro do Brasil, que passou por uma série de convulsões, a transição do fim do período de exceção para o início da democracia em 85, e depois com sucessivas atrapalhadas econômicas das equipes econômicas que assumiram, juntamente com o presidente José Sarney, que entrou com aquela série de famigerados pacotes econômicos que destroçaram não só a economia como um todo, mas aniquilaram com as chances de sobrevivência das companhias aéreas brasileiras. A partir de 85, ali, começou a ter no Brasil assim, um período de muita inflação. Tá? E eu me lembro, assim, porque eu vivi, né, esse período, a incerteza que a gente tinha, sabe? Era difícil, assim, você pensava como você vai organizar o seu salário. O meu primeiro salário, acho que foi 8 milhões e alguma coisa de uma moeda que eu nem lembro mais, se era cruzeiro, se era cruzado novo. Então a gente viveu uma época realmente horrível. E aí a gente via na televisão, aparecia lá o Sarney ou qualquer presidente da hora. Falou, não, agora temos um plano, vamos congelar preços. E aí congelava preços e não dava certo, ficava 1, 2, 3 meses sem inflação, depois explodia de novo e começava a aumentar os zeros. Então era uma loucura para a gente conseguir planejar a vida. Agora você pensa isso numa empresa. Como é difícil gerenciar custo num setor que tu tem que ter
uma margem muito pequena quando tu tem uma inflação muito grande. Então, não foi só a aviação, né? Foram todos os setores, na realidade. Mas no caso da aviação, muito dos insumos são comprados em dólar. A origem dos problemas econômicos financeiros das companhias aéreas brasileiras, todas elas, tem a ver com esses pacotes econômicos com consequências nefastas. Depois de uma década de prosperidade, o Brasil vivia um cenário de caos econômico. Numa tentativa desesperada de frear a hiperinflação, José Sarney recorreu a um plano extremo, o congelamento de preços, que incluía a fixação do valor das passagens aéreas. As medidas anunciadas hoje de manhã pelo presidente Sarney representam a mais profunda mudança na história da economia brasileira. O processo de deteriorização da economia da Varig, ele se inicia no governo Sarney, com o congelamento tarifário. Esse congelamento tarifário que aconteceu foi terrível, assim, porque uma coisa é uma empresa definir qual que é o valor de uma passagem aérea, que era o que aconteceu com a Varig e o DAC. E outra coisa é o governo congelar os preços para que... É tipo um populismo, assim, para que a pessoa não ache que está pagando caro numa passagem aérea. E quem é que vai ressarcir o custo da empresa aérea? Porque um avião, ele é pago em dólar. O leasing dele é em dólar. E aí você está congelando o preço dele em real, enquanto o dólar está disparando lá atrás. Como se a Varig fosse uma empresa que operasse apenas no Brasil, como uma padaria, uma quitanda, que compra do fornecedor lá da área de hortifruti granjeiros. Na realidade, era uma empresa aérea que voava para a América do Sul, Europa, África e Estados Unidos, onde os preços, principalmente da América do Sul, ela tinha que abastecer lá, por exemplo, combustível inflacionado mensalmente mais caro e mantendo o preço da passagem congelado. Então ela tinha que vender passagem por um valor irreal. Porque se eu gasto mais de combustível do que vale a passagem, para que eu vou vender a passagem? E elas continuaram vendendo passagem porque o governo mandava. Esse é o defasagem tarifária. É isso aí que quebrou a Varig. Porque ela passou durante um tempo longo vendendo passagem e perdendo dinheiro. Todo voo que a gente botava um passageiro a bordo, a Varig perdia dinheiro. É um congelamento tarifário canhestro, né? Malvado, né? Que quebra as pernas de uma grande empresa que antes emprestava dinheiro para o Banco Central. 10 anos antes, ela 10 anos depois está ali amarrada, tendo que voar com prejuízo, porque o governo não pode enfrentar a inflação que de fato não sabe enfrentar, a inflação que não provém da tarifa nem do combustível, né? Provém de fatores monetários e fiscais que produzem aquele ambiente de desorganização. O congelamento de preços constituiria um dos desafios enfrentados pela pioneira, mas não seria o único. Dentro da organização, a Varig também sofria com reveses administrativos. A fase de seus grandes líderes havia ficado para trás. Na gestão do Hélio Smith, na minha opinião, eu acho que ele escolheu algumas pessoas para dirigir certos departamentos na Varig, muito mais baseado em escolhas pessoais do que em competência técnica ou em preparo acadêmico. Eu acho que as escolhas da diretoria a partir do Hélio Smith, muitas vezes são mais construídas em cima de, infelizmente, de relações pessoais e muito menos em torno de talento ou capacidade. E empresa nenhuma sobrevive a isso, né? Minha visão de gerência técnica, né? Me parecia que a Varig não conseguia uma gestão eficaz nos seus custos. E eu fui me dando conta que a governança, o estilo de gestão da Varig era bastante perdulária, porque ninguém se preocupava com o custo. Vamos fazer o melhor. Quanto custa? Não quero saber, vou fazer o bom e bonito, né? Eles serviam um bife de 300 gramas. Um bife de 300 gramas é bastante, sabe? Assim, é um pratão, assim, o passageiro achava o máximo. Só que muitos daqueles bifes de 300 gramas as pessoas nem comiam todo, porque era bastante. Vinha outras comidas, tinha salada, tinha outras coisas. A bandejinha era bem farta, assim, tudo. Tinha sobremesa e tal. E aí um cara lá pensou, vamos tirar 100 gramas. Aí fez as contas lá, né? Que se ele tirasse 100 gramas do bife,
Nossa, somando todos os voos, somando todos os prazos, era toneladas que na verdade eles iam economizar. Mas como é que é? O diretor de comercial lá, não, isso aí é miséria de vocês. Como é que vocês querem tirar isso aí? Isso aí é a tradição da Varig. Então tinha essas lutas assim, sabe o velho contra o novo, sabe? Essa coisa assim, ó. Vamos economizar nisso. Não pode. Imagina, isso aí é uma tradição. Nessa época, nesses 7 anos que eu fiquei no treinamento, nos primeiros meses que eu tinha assumido o cargo, recebi de um alto setor da empresa com um recado assim: Scherer, vai vendo aí a compra do simulador de MD-11. Nós tínhamos vários simuladores, tinha 747, 67 e tal. E eu fui ver o preço da cotação que estava sendo oferecido e eu achei exorbitante. E aí eu perguntei para o meu diretor: escuta, a Varig costuma fazer licitação? Ele disse: olha, nunca fizeram, mas se tu quiser tu faz. E me deu carta branca. Aí eu recebi 5 ofertas de outros fabricantes de simulador, né? E a média dessas 5 outras ofertas era quase a metade do preço da primeira. A forma de gestão, de governança da companhia facilitou muito que tudo fosse mantido em compartimentos estanques e em benefício de poucas pessoas e não benefícios, assim, significativos do ponto de vista patrimônio pessoal. É isso. É mais gestão com resultados que beneficiam pessoas dentro das circunstâncias da própria gestão, mas que para a empresa são extremamente nocivos, perdendo a sua saúde econômica, financeira. A gestão de pessoal, ela era um pouco bagunçada sim, porque eu, por exemplo, eu tive um erro no meu salário uma vez, veio errado o holerite. E aí eu perguntei para o meu amigo que entrou comigo no mesmo dia, fazia a mesma função e o dele não estava errado, estava certo. E aí eu levei isso para o departamento pessoal e ficou 4 anos para eles resolverem uma questão de erro deles. Uma das reuniões que eu assisti, e uma diretoria queria fazer um novo tipo de serviço num voo do Brasil para Madrid, uma primeira classe diferenciada e tal. E nessa reunião, esse diretor pediu que o 767-300 fosse modificado na sua primeira classe maior e com isso ia ter que deslocar banheiros e galhos e coisa, né? E o que acontecendo, depois de muito dinheiro gasto, muitas horas extras de projetos de modificação e reconfiguração e tal, e os aviões ficaram prontos no final de março. E foi anunciado para esse diretor: olha, os aviões estão prontos, como pedido, pode operar agora no início de abril. Qual a modificação? Aquela pedida em janeiro. E eu ouvi, não precisa mais, continua a mesma coisa. Esse tipo de coisa eu assisti muito. Encerra essa década basicamente com os mesmos 2,5 bilhões, mais ou menos, de déficit. E a frota já tinha sido toda vendida e praticamente toda realugada. Agora paga aluguéis para terceiros para o uso das suas próprias aeronaves. O seu Hélio passa um período bastante difícil de gestão. Infelizmente, não foi um período de sucesso, por mais esforço que ele tenha feito junto com a sua equipe, mas ele faz o sucessor. O sucessor do seu Hélio é o Rubel Thomas. O Rubel, ele era mais ele. Ele tinha um estilo de administração diferente. E errava muito, exatamente porque ele não tinha consenso. E esses erros começavam a botar a gente numa situação complicada. E é fundamental lembrar que a transição do governo Sarney traz à presidência da República Collor de Mello. E Collor de Mello tem uma agenda extremamente negativa em relação à Varig. O primeiro presidente eleito após a promulgação da nova Constituição tomava posse de um país sem muitas esperanças. As recentes crises e a inflação geravam incertezas para o futuro. Após meio século de uma economia fechada e desenvolvimentista, o Brasil dava um passo rumo ao progresso quando a equipe econômica do governo federal decide pela desregulamentação de alguns setores da economia.
Com a proibição das importações decretada pelos militares em 1976, a indústria automobilística brasileira, num país apaixonado por carros, tinha que se contentar apenas com a Ford, Volkswagen, GM e a Fiat. Nos meses iniciais de seu governo, Collor suspende as barreiras para a importação de veículos e abre o mercado nacional para as marcas estrangeiras. Após uma simples assinatura do presidente, os brasileiros então poderiam degustar os carros que nunca puderam ter. O setor da aviação não ficou de fora da nova proposta. Na quinta CONAC, no governo Collor, abriram os céus a pedido da Transbrasil e da VASP. E a contrapartida permitiu que as 5 companhias maiores americanas viessem para o Brasil. E as europeias também. Naquele momento, passamos a ter mais empresas estrangeiras para cá, disputando o mesmo mercado, com oferta livre. Com a chegada dessas empresas, elas começaram a fazer voos diretos para esses países pequenos. Exemplo, Bélgica, entre outros. O que tornava prejudicial para a Varig, porque perdia esse passageiro, passava a perder dinheiro na operação, e essas empresas que carregavam poucos passageiros e com uma tarifa muito baixa tinham muito prejuízo. Uma abertura de céus você tem que fazer com parcimônia, vendo a legislação que existe de um lado, a legislação que existe do outro lado, e não simplesmente abrir dizendo o livre mercado é benéfico. Por quê? Porque as empresas que vinham de fora eram gigantes, com subsídios enormes dos seus países de origem, e quando operavam no Brasil, operavam com impostos muito inferiores aos que as empresas brasileiras pagavam. Então, era uma relação injusta e totalmente desequilibrada. Então, da forma como foi feita, foi um caos. Foi um caos para a aviação brasileira, que foram os maiores prejudicados. Para a aviação americana, foi uma festa. Enquanto durante a alta inflação aqui, o sujeito pagava quase 200% de juros, eles tinham capital a 8% ao ano. Peças de tudo, um gerador de um avião desse custa $500 mil. E lá o sujeito ia na esquina e comprava em moeda nacional. O bilhete da nacional é taxado muito mais. Por exemplo, nos Estados Unidos é 7,5%. Na Europa é 14%, taxação total do bilhete. Aqui era 34,7%. Aquilo foi uma catástrofe. Catástrofe para o transporte aéreo brasileiro, para a Varig, para a VASP e para a Transbrasil. Se perdeu muito dinheiro, muito dinheiro. Não tinha mercado para isso ainda. Não tinha passageiro suficiente para sustentar 6 empresas. Uma empresa como a Panam, que é a maior empresa aérea, foi a maior empresa aérea do mundo. A Panam voava para qualquer lugar que você imagine. A Panam era um símbolo tão forte que, se você assistir o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, a nave que está chegando num planeta tem o símbolo da Panam, é uma nave espacial da Panam. Então, ninguém nunca ia imaginar que a Panam pudesse quebrar. E ela quebrou quando aconteceu a desregulamentação nos Estados Unidos. Se os gestores da Varig tivessem observado que a desregulamentação ia chegar no Brasil, talvez tivessem tomado outros tipos de ações para proteger a empresa. Não tomaram. Então, quando veio a desregulamentação, aí começou a derrocada. Aí foi prejuízo em cima de prejuízo, tanto da Varig, quanto da Transbrasil, quanto da VASP. Todas as 3 gigantes, elas não existem mais hoje, por causa da desregulamentação e da competição. Apesar das políticas liberais na importação, as políticas cambiais não haviam mudado. Assim como seus antecessores, o plano de Collor para combater a inflação incluía o congelamento de preços, mas com uma novidade ainda mais perversa: o confisco das poupanças. A medida gerou um caos. Sem acesso ao dinheiro, as pessoas não tiravam mais férias e passaram a poupar o pouco que tinham. O então presidente da Varig, Rubel Thomas, enfrentou uma situação nunca antes vista na empresa. As dívidas acumuladas e a concorrência acirrada, tanto no mercado nacional quanto internacional, exigiam da companhia uma mudança radical.
O Rubel tem uma história interessante porque a gestão dele foi marcada por alguns erros estratégicos incríveis, né? No momento em que o mercado de aviação demandava passagens menores, valores menores, ele defendia uma empresa aérea com serviço premium, passagens caríssimas, etc., alta qualidade, etc. Em final, foi um grave erro que acabou comprometendo ainda mais o pouco capital que a Varig tinha para sair da crise. Percebendo que as coisas estavam saindo do controle e que a empresa estava grande demais para ser dirigida por apenas um só homem, a Fundação Rubem Berta toma uma medida drástica. Então, em maio de 94, foi dia 14 de maio de 94, eu li uma carta no colégio dizendo da indevida estrutura de acúmulo de cargos, etc. E aí propunha que fosse criada uma comissão para modernização dos estatutos da Fundação que privilegiasse a independência dos três poderes, etc. Dessa comissão surgiu a ideia de fazer um conselho de curadores que substituiria a presidência da Fundação. Com essa desarticulação, criou-se o presidente da Fundação, aí criou-se um conselho de alguns diretores e funcionários, e esse conselho é que indicava o presidente da Varig que não deveria ser um dos próprios. Então, ficou essa estrutura. Só que tinha muito funcionário do colégio que tinha o seu diretor. E ele dizia para o diretor que não é assim, porque senão eu vou lá no colégio porque aí o colégio deixou de ser concordante e passou a ser deliberante. Então, começou a haver inversão de valores dentro da Varig, funcionário achando que mandava no seu diretor, e isso deu espaço para uma politicagem. E essa politicagem foi que abalou a confiança da Varig junto com os órgãos do governo e até com os seus lessores nos Estados Unidos e fora, e começaram a dizer, não, pô, ali dentro tem confusão, vamos tirar o nosso porque não dá para ficar aí. E a estrutura ficou da seguinte forma: colégio deliberante, abaixo do colégio deliberante, o conselho de curadores, com 7 membros, abaixo do conselho de curadores, a FRBPAR, que era a grande holding, abaixo da FRBPAR, 3 subholdings, a Varig, a VPSC, Varig Participação Serviços Complementares, a VPTA, Varig Transporte Aéreo, e embaixo dessas estruturas, empresas. No caso da Varig em particular, quando foram criadas, primeiro eram unidades de negócios, se transformaram em empresas, a Varig Engenharia e Manutenção e a Varig Log. Embaixo da VPTA, Transportes Aéreos, a Nordeste e a Rio Sul. E embaixo da VPSC, Serviços Complementares, a Tropical de Hotéis e a SATA. Basicamente essa estrutura. E aí, no meu ponto de vista, a estruturação da holding foi mal feita. Cometeram um grande erro. Porque você deveria colocar ali os melhores profissionais em cada área ou até trazer pessoas de fora que tivessem a devida competência para a melhor gestão possível. Isso não aconteceu. O milênio termina assim, de forma muito desafiadora, mas claro, os anos 2000 surgem como uma promessa de renovação. Infelizmente não para a Varig. A Varig, que era líder no doméstico desde agosto de 61, quando absorveu a Real, em março de 2001 ela perde o posto de maior companhia aérea doméstica para a TAM. A TAM, que os executivos da Varig tanto esnobaram. Eu ouvi de um deles o seguinte: você está preocupado com a TAM? Até uma empresa que nasceu para voar para Londrina. Nós, Varig, vamos para Londres. Então esse tipo de arrogância corporativa não faz bem para ninguém nunca. E ela era, sim, endêmica a uma boa parte dos executivos da Varig, que não tiveram a humildade de entender que o mundo estava mudando, que a aviação estava mudando e que o Brasil havia mudado. A turbulência econômica das últimas 2 décadas deixaram marcas na fuselagem da senhora de 74 anos. A Varig precisava de ajuda. O processo de indenização pelo congelamento tarifário movido pelas companhias aéreas
havia sido julgado em favor da Transbrasil, mas o da Varig só aconteceria 2 décadas depois. A falta desse dinheiro era muito sentida. Em 11 de setembro de 2001, mais um golpe abalou não só as estruturas da Varig, mas também o mercado de aviação mundial inteiro. No ano seguinte, a seleção brasileira trazia a taça do Penta nas asas da Varig, símbolo do final de uma era. Essa foi a última vez que a estrela da pioneira brilhou mais forte. Mesmo endividada, surgia com o novo governo uma esperança para dias melhores. O Yutaka, ele me mostrou claramente que tinha uma força que estava muito interessada na destruição da Varig, que era o PT, o Partido dos Trabalhadores, né? Tem um episódio que ele descreve que o Delúbio Soares e o Silvio Pereira foram à Varig pedir uma doação para o PT. Isso na primeira eleição do Lula, em 2002, né? Eles chegaram lá, olha, tá todo mundo doando, o Rolim tá doando. E, na verdade, o Rolim da TAM foi o maior doador do PT naquela eleição. Então eles disseram, olha, tá todo mundo doando, vocês não vão doar, o Lula vai ganhar, vocês vão ficar de fora, tal. E o Yutaka falou, olha, a Varig não tem condições financeiras para ficar fazendo doações. Isso irritou a dupla petista a ponto do Delúbio levantar, enfiar a mão no bolso, tirar R$10, jogar no Imagawa e falar assim, toma aqui para pobrezinha da Varig, né? O Yutaka me garantiu que ele não doou nada, nenhum recurso para a Varig. Mas outras fontes me disseram que a doação foi feita, sim, depois de muita conversa e pressão. Digo para você, todas as campanhas do PT e da CUT eram patrocinadas pela TAM. Se você entrar no site do TSE, fácil, tem isso no livro Caso Varig que eu acabei escrevendo, tá lá, é só ver quem patrocinava, como patrocinava, isso fica muito claro. Quando o Lula assumiu, o Zé Dirceu, que tinha vindo de Cuba, foi para Curitiba, estabeleceu relações com o Rolim e começaram a articular isso. Quando a gente assumir, a gente faz isso aqui, a gente levanta a TAM e quebra a Varig. Cabe também destacar que o presidente do BNDES, à época, Lessa, afirmou para a revista Isto É que foi impedido de ajudar a Varig pela Dilma Rousseff, pelo José Dirceu e pelo Palocci. Eu sei que, talvez, as intenções deles não fossem aquelas que nós gostaríamos. Mas o fato de ministros impedirem uma solução ao presidente de uma instituição importante como o BNDES deixa uma grande preocupação em relação à postura do governo no processo de salvação da Varig. Vou me reservar para não declinar o nome, mas um ministro do STJ viajou muito antes do Lula ser eleito de Porto Alegre para Brasília ao lado do José Dirceu. E houve qualquer atraso, um passageiro atrasado, etc. E dito pelo próprio ele avisou a gente na época disso. Disse assim, se o Lula ganha, essa empresa está frita. Palavra José Dirceu. E eu não posso relatar, mas uma pessoa que estava diretamente ligada ao PT, eu não consegui falar com ele, eu queria ter autorização para dizer o nome dele, disse claramente para mim em Brasília, o PT não vai ajudar a Varig, o PT quer destruir a Varig. E nós sabíamos, através de um professor nosso que tinha um irmão do MR8, que a Dilma dizia isso nas reuniões, que ela queria destruir a Varig. Eu estou colocando para vocês que a força do governo, a força do BNDES é algo enorme. Você lutar contra o governo que quer te destruir, a tua sobrevivência é muito difícil. Então a Varig é uma empresa heróica, porque ela passou no governo Collor, quando o Collor queria destruir a Varig. Não entendo que isso aconteceu no governo Sarney, não entendo que isso aconteceu no governo Itamar, mas entendo que, infelizmente, isso aconteceu no governo do PT.
Dilma Rousseff, ministra da Fazenda na época, afirmou ser favorável a qualquer plano que ajudasse a salvar a Varig, desde que não utilizasse dinheiro público. O presidente Lula afirmou para jornalistas do Itamaraty que outras empresas de aviação como a TAM e a Gol vinham crescendo, não cabendo ao governo salvar uma empresa falida por seus déficits, que para isso existiam outras instâncias como a Lei das Falências. Linhas de crédito não eram aprovadas pelo BNDES e a Petrobras estava cobrando adiantado o combustível. A Varig precisava de uma solução rápida para se manter viva. E foi o próprio governo federal que fez a proposta. O César Cury, que também deu uma entrevista aqui, ele deixou muito claro para mim, nas duas conversas que a gente teve, eles queriam um processo de fusão Varig e TAM, onde nem a Varig nem a TAM comandariam a empresa, mas teriam pequenas participações. E o César Cury falou claramente, dizendo, olha, eu conversei com eles e eu falei, mas quanto a Varig vai ter nessa nova empresa? E o governo disse, não mais do que 5%. E eu falei, tá bom, tudo bem. 5% dessa nova empresa, tudo bem. Mas e a TAM? A TAM vai ter o resto? E eles disseram, não. Quem vai controlar a empresa é o governo. Então, a proposta do governo era criar uma estatal. Né? Ou, se não fosse uma estatal, um dos tais campeões que o PT criou a rodo, JBS, Oi e vários outros, né? Onde o governo teria interesse e botaria ali seus comandantes, e a Varig também seria uma delas, né? E o César Cury me disse claramente, a Varig não se opôs a isso. Para a gente, tanto fazia. Se a Fundação Rubem Berta pudesse ficar com alguma coisa, estaria bom, né? Quem se opôs a isso foi a TAM. A TAM não quis ser encampada, ela recusou e depois ela é vendida. Ela faz uma associação com a Latam, né, e cria essa empresa aérea que está aí, mais ou menos, né? Apesar da fusão das duas empresas ter sido rejeitada por ambas, o governo fez com que as companhias compartilhassem as vendas das passagens e os seus aviões. Com a falência iminente, não restava outra alternativa. Numa situação onde a Varig tinha uma taxa de ocupação na casa dos 58%, a TAM tinha menos de 40%, e fizeram uma fusão onde a Varig era obrigada a vender a metade das passagens oferecidas e a TAM a metade. O pessoal que voava no ano 2002 deve se lembrar de tentar comprar no balcão da Varig, e o colega que estava atendendo no balcão da Varig pediu para ele ir para o balcão em frente, comprar no balcão da TAM para embarcar no avião da Varig. A TAM era uma concorrente feroz da Varig. Quando a TAM começou em Congonhas, eu ainda estava na Varig. E a gente odiava aquela empresa. Era como se fosse um time de futebol mesmo, uma torcida, assim, um Grêmio contra a Internacional, um odiando o outro. Então, quando surgiu, anos depois, esse codeshare TAM com o Varig, tipo, mas o que está acontecendo? É como se o universo tivesse virado de cabeça para baixo. Para a sorte da Varig, o Zé Dirceu saiu naquele negócio do mensalão, e em seguida morreu o Rolim, e aí se desarticulou o troço e acabou não dando. Mas foi mais uma paulada que a Varig levou, e que isso contribuiu bastante para a sua quebra. Inconformados com a situação da empresa tão querida pelos seus funcionários, parte deles se organizava para exigir mudanças. A Associação dos Pilotos da Varig, então, começa a desenvolver um plano para salvar a empresa. A forma com que se construiu esse movimento de ação industrial, esse movimento no sentido de interromper a decadência da Varig, ela foi programada com assessoria de uma empresa de consultoria na área administrativa, comandada pelo professor Paulo Rabelo de Castro. A Associação de Pilotos da Varig, que é uma associação forte na época, era muito bem estruturada, tinha recursos próprios, ela tinha capacidade de pagar por uma consultoria. Normalmente, quando uma empresa está, qualquer tipo de empresa, em apuros,
ela está em apuros financeiros. A Varig tinha um apuro financeiro, claro. O caixa estava curto. Na primeira reunião, pouco antes até de se contratar efetivamente, nós levamos um balanço das operações e ele divulgava pouco menos de 500 milhões como sendo um déficit. De pé ao lado dele, entreguei o documento, ele folheou o documento assim de uma forma rápida e olhou e falou, realmente vocês têm um problema, mas é um pouco maior do que vocês imaginam. Essa dívida aqui é no mínimo triplo. O trabalho foi feito em um mês ou 2, e aí tivemos uma reunião e ele apresentou o resultado do trabalho e apontava números, se eu não me engano, pouco mais de 1,5, 1 bilhão 580. A Varig, em 50% do total do seu endividamento, era devedora de si mesmo. Por que era devedora, não mas a si mesmo? Porque eram os próprios operadores das aeronaves, comandantes, mecânicos de voo, comissários, pessoal de terra, os variguianos, que eram os credores do seu fundo de pensão, que não era abastecido porque a Varig queria fazer caixas. Eu pago depois, já que vocês não estão usando todo o aéreo. Se é um pecúlio, deixo para pagar. 50% da dívida era renegociável. Daí a solução partia exatamente dizer, bom, então se eles são credores, deixa os caras trabalharem para irem buscar o seu próprio crédito. Depois o Banco do Brasil era governo. Mas quem era governo? Não era o governo que estava devendo uma ação de congelamento tarifário que praticamente cobria todo aquele crédito e ainda sobrava? Então, se você olhasse os dois lados do balanço, um ativo contingente, que dependia de uma batida final de martelo da morosíssima justiça brasileira. Se tivesse resolvido a ação de congelamento tarifário, fazia um mata-mata com o setor estatal e a Varig já estava estabilizada. Um economista que tinha sido meu contemporâneo de colégio, Paulo Rabeiro de Castro, sujeito brilhante, etc., mas que fez um plano de auxílio à companhia meio mirabolante. Ele queria pegar todo o dinheiro do Aeros, dos contribuintes, inclusive as contribuições dos aposentados e tudo, para capitalizar a empresa, né? E aí eles estariam no comando da empresa. Quer dizer, nada que pudesse ser razoavelmente aceito. Mas eles fizeram muito movimento, assim, muito farfalhar de penas por aí, na mídia, com passeatas e etc., com aquele intuito brando que era salvar a companhia, mas a dificuldade era na alta política, que não se sensibilizava com aquelas passeatas, né? Percebendo que não iriam ser ouvidos, a APVAR decide iniciar um movimento político. Os deputados da bancada gaúcha se reuniram para defender a empresa, que era um orgulho para o Estado. Reuniões em Brasília eram constantes, mas nenhuma solução foi encontrada. Greves e protestos também foram meios que os pilotos encontraram para fazer valer a sua vontade. Mas a diretoria da Fundação Rubem Berta não via essas ações com bons olhos. Essas pessoas, pelo fato de terem se rebelado contra esse modelo, elas foram demitidas no auge desse movimento que foi capitaneado, que foi liderado pela Associação dos Pilotos, e imediatamente passaram a compor uma lista, né, negra, que foi distribuída universalmente, mundialmente, né, e foram pessoas que de alguma forma politicamente acabaram sendo perseguidas. Nós fomos demitidos por uma forjada justa causa, mas foi por uma causa justa, né? Atropelaram tudo o que se pode ver de normalidade de direito. Nossas fotografias foram expostas nos aeroportos, nos períodos talvez mais ditatoriais da história, né? Funcionários que implementaram o que tinha de melhor para dentro da empresa. Eu era instrutor na empresa, o Flávio foi quem trouxe, o Flávio era premiado, foi quem implementou o CRM de primeira geração na empresa. Então, gente vindo da IFALPA, gente vindo de todo lugar. A empresa tinha um nível de pilotos na associação naquele momento espetacular. Eles simplesmente nos demitiram, botaram nossas fotografias e falaram: vocês não trabalham mais no Brasil.
E pior que cumpriram a risca. O Yutaka Imagawa, que era o presidente do Conselho de Curadores e vice-presidente da Varig na gestão do Osíris, demitiu a diretoria da Pivar por declarações na mídia, etc., contra a empresa. E isso deu uma sinalização para eles que a companhia não estava mais aceitando aquela influência política de uma associação dentro da companhia. Com isso, houve uma redução muito grande. No início eles tinham 1.200 sócios, no final foram reduzidos a 200 e coisa. Em 2005, a Varig é basicamente a primeira empresa nacional a recorrer à Lei de Recuperação de Empresas, então recém-promulgada. E a Lei de Recuperação tem como objeto, como pretensão, reduzir esse número de falências, criando uma solução técnica que pudesse facilitar a recuperação das empresas. Hoje nós sabemos que não funciona absolutamente dessa maneira, mas havia, inclusive, uma expectativa legítima de que fosse um caminho a seguir. Havia uma intenção boa, digamos assim, dentro disso tudo. O plano era separar a Varig em duas, né? Uma empresa ficaria com a dívida trabalhista, que ela passou a se chamar Flex, e a outra empresa era a Varig, ficaria só com a marca, né? E o leilão, eles venderiam a marca da Varig. E o juiz deixou claro, se um dos credores da Varig votar contra, a Varig vai ser liquidada, vai à falência, né? E naquele momento, o representante da General Electric levantou a mão e falou: a General Electric, que é credora da Varig, vota contra. Aí o juiz falou assim: você tem consciência de que esse seu voto vai levar a Varig à falência? Ele falou: tenho. Eu tenho consciência. Bom, é isso que você quer? É isso que eu quero. Nisso levanta uma pessoa do sindicato e fala: eu tenho um questionamento, né? Qual é? A General Electric não pode votar nessa assembleia porque ela não é mais credora da Varig. A GE vendeu a dívida dela, a dívida que ela tinha da Varig, ela vendeu para o JP Morgan, o banco JP Morgan. E o juiz olhou para o representante da GE e falou: isso é verdade? E o cara da GE falou: mas nós temos uma procuração do JP Morgan para votar dessa forma. Aí o juiz falou assim: se você tem uma procuração, por favor, apresente. O banco não nos enviou ainda. Aí o juiz falou: sinto muito, o seu voto não é válido. E, dessa forma, o voto da GE foi descartado e o plano de salvação da Varig foi aprovado. Foi feito um leilão. Uma empresa estranha deu um valor de 30 e poucos milhões e comprou a marca da Varig. Passado 1 ou 2 semanas, essa empresa vende a marca da Varig para a Gol por 300 e poucos milhões de reais. Ou seja, eles tiveram um ganho aí de 10 vezes o que eles pagaram, né? E foi uma coisa muito estranha, né? Porque a Gol estava lá, a Gol podia dizer: eu dou 60, eu dou 40, e seria um lance maior. Mas ela não deu. E a Gol leva a marca da Varig, né? De uma forma estranha, mas depois tem uma razão para isso, né? Um dos grandes medos da Gol era que qualquer juiz trabalhista dissesse: você comprou a Varig, então você é responsável pelas dívidas trabalhistas. Mas, com essa intermediação, que é evidente que era proposital, os créditos trabalhistas, as dívidas trabalhistas morriam ali. Porque a Gol comprou a marca não no leilão, mas de um terceiro, né? Uma maneira de tirar as dívidas trabalhistas do meio do caminho. Quando a liquidação da Varig é consolidada, o que ocorre com as ações da Gol? Elas crescem 600%. Então, ficou evidente para mim que a General Electric tinha muito interesse que a Varig fosse liquidada, porque isso catapultaria o valor das ações da Gol que a GE tinha. Então, a GE estava no conselho de credores da Varig, não para salvar a Varig,
mas para destruir a Varig. Eu era contra o leilão da Varig, sabe? Porque eu sabia que existiam coisas nebulosas, você comprar por um preço e vender por 10 vezes o preço, etc. Isso tudo é uma combinação, infelizmente, mais abrangente nesse negócio todo. E é por isso que eu não queria entrar nessa operação judicial de jeito nenhum. Em um processo acusado de irregularidades, um grupo de empresários e um fundo de investimentos americano conseguiram arrematar parte da Varig no leilão por 52,3 milhões de reais. Apenas 8 meses depois, eles venderiam a operação para a Gol Linhas Aéreas por 324 milhões de reais. O martelo foi batido às 11 horas e 20 minutos do dia 20 de julho de 2006. A estrela da pioneira se apagou nesse dia. E aquela foto do Panda que mostra todos os aviões parados, né, no chão. Aquela foto, para mim, que a gente que gosta de aviação sabe que uma vez que tu estacionou a tua frota, tu não decola mais, né? E ele viu isso e ele foi lá, alugou um helicóptero, foi lá e tirou a foto. E é uma foto histórica, né, que a frota da Varig toda no chão. O apagão aéreo, ele foi consequência da derrocada da Varig. Quando a Varig quebrou, a gente tinha, ao contrário do que aconteceu na época da Panair, que já estava tudo pronto, não estava tudo pronto para uma derrocada da Varig. Então, diversas linhas internacionais que precisavam ser feitas deixaram de ser feitas e outras caíram no colo da empresa que assumiu essas rotas, que foi a TAM. E ela não tinha tamanho nem capacidade suficiente para gerenciar tudo isso. E aí começou o apagão aéreo. Assim, uma desorganização, a gente não consegue voar, a gente tem voos cancelados, o controle de tráfego aéreo está perdido, a gente tem uma demanda muito reprimida porque os preços estavam baratos, pessoas querendo viajar, e a gente tem aquelas imagens horríveis na cabeça ainda daquele monte de gente dentro de um aeroporto, deitado no chão, com voos cancelados, sem nenhuma informação, sem ter hotel, sem ter nada. E aí a gente tem o acidente do TAM 3054 aqui em Congonhas, que foi o ápice do apagão aéreo. A partir daquele momento, falou, não, vamos parar a aviação, vamos ver o que está errado e vamos corrigir, senão a gente vai ter um acidente a cada mês aqui. Bom, a pergunta que não quer calar, né? Eu me pergunto, por que uma empresa com 85% do mercado internacional e 65% do mercado doméstico teria interrompido a atividade de uma forma abrupta, né? Ou não tão abrupta, praticamente anunciada, né? Porque os últimos anos da Varig foram anos bastante difíceis, visivelmente difíceis, né? E a gente se vê se perguntando repetidamente por quê. Mas basicamente a questão do fim da atividade da Varig é ligada à administração, a forma com que ela era administrada, né, e a forma com que se estabeleceu o modelo de governança corporativa da Varig. Se eu não me engano, em 1967, o último discurso do Rubem Berta, na reunião do Colégio Deliberante, ele produziu uma carta, inclusive essa carta existe até hoje, né, onde ele postulou que a empresa não poderia ser destruída por um inimigo externo, que o maior inimigo da Varig estaria lá dentro mesmo. Quando o Rubem Berta criou a Fundação dos Funcionários da Varig, rebatizada Fundação Rubem Berta após sua morte em dezembro de 66, ele criou a fundação pensando em um mecanismo que impedisse a Varig de ser comprada, porque, vamos dizer assim, a propriedade da Varig foi pulverizada entre os funcionários. Sem saber, ele criou um mecanismo, e não era essa a intenção, que conferia à Fundação Rubem Berta um poder de veto, um poder extraordinário. Todas as medidas dos executivos da Varig tinham que ser chanceladas pela Fundação e pelo Colégio Deliberante, muitas vezes conhecido como Colégio Delirante, lá de Porto Alegre. Eu, na conclusão do livro, eu digo que a Fundação Rubem Berta cometeu muitos erros, né? O momento que ela precisava enxugar despesa, demitir gente, cortar custo, cortar voos que não eram competitivos, produtivos, né? Ela não fez isso. Ela tentava, de toda maneira, manter uma imagem
é que a Varig não tinha condições de manter. Isso gerou dívida, etc. Tal. O que acontecia? Uma decisão rápida na Varig demorava, às vezes, mais de 6 meses para ser tomada. Né? Uma decisão de mercado, uma decisão que exigisse enorme rapidez e celeridade, né? Podia demorar 60 dias, 6 meses, às vezes até 1 ano para que fosse tomado, né? Para, de alguma forma, ir buscar o mercado. Mais do que isso ainda, né? Acabou por se detectar um modelo de administração quase que familiar, né? Com um cunho e um caráter assim, de ligações políticas dentro da empresa que beirava o compadrismo, né? Eram empresas onde os administradores eram compadres de alguma forma e a decisão de né, podia facilitar a vida de outro. Então havia uma espécie de simbiose dentro da empresa onde parasita e hospedeiro se relacionavam em prol, né, de um resultado que tinha um caráter mais individual do que corporativo, né? A Varig era muito bem administrada, sim, senhor. Não tinha essa história de empreguinho e amiguinho, não. Ou ele era competente ou ele não entrava. Querer imputar a falência da Varig à má administração, a má preparo dos seus funcionários, eu não concordo. Eu não concordo. Eu não acredito que a falência foi em função administrativa e operacional. A falência foi uma questão política. As pessoas que eu conversei, que trabalhavam lá, algumas dizem que foi totalmente culpa do governo. Nunca é só culpa de um lado assim. Quem investiga acidente aéreo sabe que não existe um só culpado por um acidente. Então, a mesma coisa acontece com empresas que vão à bancarrota. Então, não foi só o governo, mas o governo teve uma participação sim, e a Fundação Rubem Berta também. A instabilidade do Brasil e todas as medidas radicais que são tomadas, elas são muito prejudiciais para o meio empresarial. Uma das coisas mais importantes para o Brasil, que dificilmente a gente tem nos vários governos, é estabilidade, é segurança, e a Varig, ela sofreu isso por muitas vezes. Quando as Torres Gêmeas caíram, o governo americano injetou mais de 11 bilhões de dólares nas companhias aéreas americanas. Injetou, porque o volume de viagens aéreas caiu bastante. Depois desse acontecimento, muita gente ficou assustada e tal. O governo brasileiro não colocou um centavo na Varig e nas outras empresas do setor. Não, elas tiveram que se virar por conta própria, né? Então você percebe, enquanto países como os Estados Unidos valorizam e preservam as companhias aéreas porque sabem que elas são estratégicas, né? No Brasil, elas sempre foram deixadas ao Deus dará, né? Sempre foram deixadas à deriva. Com o fim das operações, os mais de 10 mil funcionários da Varig, a maioria sem receber seus salários por 4 meses, foram demitidos. No primeiro dia de demissões, 5 mil funcionários receberam o aviso por telegrama. Além de perder a companhia tão amada, os funcionários ficaram sem seu fundo de pensão. Muitos faleceram antes de receber o dinheiro. Outros aguardam até hoje que seus direitos sejam restituídos. Marcada por glórias e um fim trágico, a história da Varig se confunde com a do Brasil. Tudo o que podia ser e não foi. Toda a potência que a companhia carregava foi desperdiçada. Seja por interesses escusos, incompetência ou fraudes, o Brasil não deixou a Varig sobreviver. As mazelas do Brasil, como o custo do Brasil, um sistema tributário bizantino arcaico, a desaceleração da economia como um todo, hiperinflação que a gente teve nesses anos, foram desaguando num cenário absolutamente desafiador. Eu posso falar porque eu comecei a ser executivo de companhia aérea nessa época, e companhias aéreas vivem disso. Você compra um avião hoje para receber ele daqui 4, 5 anos. Ninguém tem bola de cristal. Como é que você faz esse planejamento sem saber como a economia vai estar? Que moeda a gente vai usar no país? Então, se você me perguntar por que a Varig fechou, eu te respondo, porque estava aberta. A Varig fechou machucada por efeitos exógenos, efeitos externos à companhia,
que machucaram a economia, o sucesso e a sobrevivência da VASP, da Transbrasil e da própria TAM, que eram as grandes companhias da época. Eu não entendo como é que uma empresa aérea consegue operar no Brasil. Assim, a gente vê balancetes todo trimestre e é só prejuízo, prejuízo, prejuízo. A carga tributária é muito alta. O governo joga contra as empresas aéreas. E é por isso que a gente não tem diversas cidades que eram atendidas no passado, até na própria Amazonas, que hoje não são mais atendidas, estão abandonadas. Por que o Brasil tem que cobrar o preço mais alto dentre todas as nações do mundo para combustível de aviação? Isso eleva o preço das passagens desde a época da Varig pioneira no Rio Grande do Sul até hoje. Então vou repetir a frase que é pesada, mas é o que eu realmente acredito. O país do amanhã, o país de ordem e progresso, é uma falácia. A gente tem, na verdade, o país mais desperdiçado do mundo. Todos pagamos um preço elevadíssimo e as companhias aéreas não são exceção. Eu falo que o Brasil ele tem um capitalismo de hienas, né? Você tem um bando de hienas que, na verdade, não querem salvar ali aquilo. Eles querem devorar, destruir, etc. Eu acho isso de uma irresponsabilidade gigantesca, porque você não vê uma ANAC questionando isso. Peraí, você está no conselho da Varig para salvar a Varig ou destruir a Varig, né? Você não vê organizações como o CVM, que estão ali para defender acionistas, né? Investidores, questionando o que está sendo feito numa organização. Eles também ficaram em silêncio. E uma série de outras entidades que deveriam garantir, vamos dizer, um capitalismo saudável no Brasil, você não vê eles agindo para preservar empresas como a Varig, livrar ela de aspectos de procedimentos corruptos, salvar investimentos, salvar uma organização que tinha milhares de funcionários, famílias dependendo disso. Enfim, tinha uma coisa que valia a pena ser salva e preservada. Então se vê uma empresa com tantos inimigos assim, entre empresas que deveriam salvá-la, entre governos que deveriam salvá-la, entre agências que deveriam salvá-las, né? A Varig resistiu bravamente, né? Eu digo, a Varig é um exemplo de heroísmo corporativo, porque ela resistiu a muitas hienas por muito tempo, né? Associações, sindicatos, credores, né? Parece que eles se uniram num frenesi para destruir a empresa. Não é à toa que eles conseguiram. Todas essas nossas crises são co-irmãs do caso Varig. O caso Varig é um fractal, é uma crise in vitro da grande crise brasileira. O descaso do governo com a Varig. Infelizmente, o governo federal não deu a devida atenção ao pedido de socorro da Varig. Mesmo tendo uma solução fácil, rápida e sem necessidade do uso de dinheiro público, preferiu virar-lhe as costas, permitindo que milhares de trabalhadores perdessem seu emprego, deixando que uma empresa genuinamente brasileira, com tecnologia, estrutura, equipamentos de primeiro mundo, fosse esquartejada e que seus funcionários ficassem desamparados, bem como o país à mercê de apagões e caos aéreos. O governo federal, através do BNDES, emprestou milhões de dólares para a Venezuela. Chaves pede entre 5 bilhões e 10 bilhões de dólares em uma linha de financiamento para empresas brasileiras executarem obras, como o metrô de Caracas. O governo federal, por meio do BNDES, emprestou milhões de dólares à Bolívia, com o objetivo de construir uma estrada, gerando emprego para milhares de bolivianos. O presidente Lula, enfeitado com um cocar de folhas de coca, prometeu um empréstimo de 332 milhões de dólares do BNDES para a rodovia Vila Tanuri, São Inácio de Mochós. O governo federal, por meio do BNDES, emprestou 450 milhões de dólares para Cuba, a serem utilizados na modernização do Porto de Mariel. Brasil perdoa 95% da dívida de Moçambique, no valor de 315 milhões de dólares. O governo federal emprestou 286 milhões de dólares e provavelmente jamais voltarão para os cofres do Estado para a Grécia,
E o mesmo BNDES fechou as portas para emprestar dinheiro à recuperação da Varig, por se tratar de dinheiro público. A Varig representava muito mais um país muito mais pujante. Palavras do Osiris Silva. Essa é a minha mensagem. O Brasil deixou a Varig quebrar, falir, para mandar o dinheiro para fora do país. Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz. Nasceu Jesus, chegou o Natal, Papai Noel voando achado pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz. Nasceu Jesus, chegou o Natal, Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz. Nasceu Jesus, chegou o Natal, Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade, um ano novo cheio de prosperidade.